Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula, Ciências da Natureza, no sexto ano. O grupo 4, continuando aí tempos, capítulo 10, como a água se movimenta no planeta. Módulo 30, ciclo hidrológico. O objetivo de aprendizagem dessa aula é aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estados físicos da água para explicar o ciclo hidrológico. Nós já vimos nas aulas anteriores quais são os estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso. Além dela estar nesses estados físicos, ela também tem mudanças, ela muda do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, e assim sucessivamente. Nós vamos falar agora aí do capítulo 10, como a água se movimenta no planeta. Então, nós sabemos que a água está aqui no nosso planeta desde que ele surgiu e começou a resfriar e começou a formar a água. A água foi ocupando as partes mais no vale, mais onde a parte profunda, ela foi ocupando, dando origem aos oceanos, os rios, os lagos. Nós temos também grande parte da água que está no estado de vapor na atmosfera. Nós temos uma grande parte da água no estado sólido, formando as geleiras nas calotas polares. Nós temos aí agora, nós vamos falar para vocês aí sobre o ciclo hidrológico. Nós vimos aí que a Terra, ela é chamada de planeta azul. Por que ela é chamada de planeta azul? Graças à grande quantidade de água que nós temos, formando aí os oceanos, os rios, os lagos. Então, essa água, quando o sol entra e reflete na água, esses raios, essa luz volta, e quando ele passa pela atmosfera, ele se transforma, essa luz, em uma luz azul. Então, é como se a atmosfera fosse um prisma. Então, ela consegue transformar a luz em uma luz azul. Então, nós conseguimos ver o nosso planeta, quando olhamos lá do alto, nós percebemos que a Terra é azul. Agora, nós vamos falar um pouquinho, lembrar um pouquinho da distribuição da água no planeta. Como que a água ela está distribuída no nosso planeta? Vou representar aqui para vocês no gráfico. O primeiro gráfico aqui, como se fosse um gráfico de pizza, né? Um gráfico em círculo. A maior parte aqui, azul escuro, representa a água salgada, a água que está nos oceanos, nos mares. E essa água, ela é imprópria para o nosso consumo. Então, nós não utilizamos ela do jeito que encontramos. Apenas essa partezinha, essa parte menor aqui, representa a água doce. É uma pequena parte. Só que dessa pequena parte da água doce, grande parte dela, toda essa parte aqui, ó, representa que ela está no estado sólido. Elas se encontram nas geleiras. E uma parte dela ainda se encontra na forma de vapor na atmosfera. Somente essa parte menor aqui, ó, somente essa parte aqui vai representar a água no estado líquido que nós temos aí, ó. A água doce no estado líquido. Agora nós temos que dessa água que nós podemos utilizar, consumir, essa grande parte aqui, toda essa parte aqui, ó, ela se encontra no subsolo, formando os aquíferos. E aqui eu tenho a pequena parte aqui que vai representar a água superficial. A água superficial que se encontra nos rios, nos lagos, nos açudes e assim por diante. Então, vocês viram que tem muita água no planeta,
Mas só que a maior parte, 90 e poucos por cento, ela encontra-se salgada. Dessa água no estado líquido, a maior parte se encontra aqui nas geleiras. Dessa parte aqui, grande parte está no subsolo, está na parte dos lençóis freáticos. E somente uma pequena parte estão nos rios, nos lagos, nos açudes, tá? Agora nós temos aí, apesar da água parecer abundante, ter muito água, dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF, demonstraram que 2,1 bilhões de pessoas não têm acesso à água potável. A água potável é aquela própria para o consumo, é aquela que nós usamos para beber, para fazer alimentação. Então, essas pessoas não têm essa água. Então, 2,1 bilhão de pessoas não têm acesso a essa água. Também 4,5 bilhões de pessoas não têm acesso a saneamento básico. O que é o saneamento básico? Água tratada, esgoto tratado, coleta de lixo. Então, 4,5 bilhões de pessoas não têm acesso ao saneamento básico. No ano de 2015, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Então, a gente vem discutindo esses 17 objetivos. E dentre esses 17 objetivos, tem um que fala da água tratada e do saneamento básico. Então, nós temos aqui, que até 2030, todos deverão ter água tratada e saneamento básico. Aqui nós temos aqui os 17 objetivos que a ONU propôs aí aos países que desenvolvam. Então, os países têm até 2030 para desenvolver todos esses objetivos, todos esses projetos. E aqui o 6º projeto é água e saneamento para todos também. E nós temos que ver que a água é essencial à vida. Sem água, nós não conseguimos ter uma vida saudável. Vamos estudar algumas razões pelas quais a água pode ser tão abundante e tão escassa ao mesmo tempo. Quer dizer, nós sabemos que nós somos um planeta com muita água, mas só que grande parte dessa água não é considerada de uso para a gente. Além disso, muitas pessoas não têm acesso à água potável. Então, nós vamos estar vendo isso daí agora. O ciclo hidrológico. A quantidade total de água no planeta não se altera. Quer dizer, desde que o planeta surgiu, a água está aí e ela continua aí. Só que a água vai, a água volta, através do ciclo da água. O ciclo hidrológico apresenta 5 principais etapas. Nós vamos ver essas 5. Então, nós temos aqui, olha, por exemplo, os oceanos, os rios, os lagos, açudes, águas subterrâneas. Toda essa água, com o calor do sol, ela evapora e vai subir. À medida que ela evapora, ela se torna menos densa e ela sobe. Ao subir, ela vai formar as nuvens. As nuvens, ao passar por regiões muito frias, a água se condensa. Ela volta do estado gasoso para o estado líquido. Ela se liquefaz, ela condensa. Ao condensar a água no estado líquido, ela se precipita em forma de chuva. Ao se precipitar na forma de chuva, ela cai. Ao cair, essa água vai escorrer. Ao escorrer, ela vai infiltrar.
e vai formar as águas subterrâneas. Grande parte vão para os mares, para os açudes, para os rios, mas uma grande parte ela infiltra e vai formar os lençóis freáticos. Aí nós temos a evapotranspiração. O que seria a evapotranspiração? A evapotranspiração são os animais, os vegetais que vão sofrer a evaporação. Eles vão suar. A hora que transpira, o que vai acontecer? O meu suor dos animais vão evaporar e também vai formar as nuvens. Vai ajudar na evaporação para formar as nuvens. Além da evapotranspiração, tem a condensação. Então, olha lá, quando toda essa água que evaporou dos animais, dos lagos, dos rios, eles vão evaporar, vão se condensar formando as nuvens e a hora que condensa, ela vai se precipitar. A hora que ela precipita, ela cai em forma de chuva, em forma de neve, em forma de granizo. E quando ela cai, ela vai sofrer o escoamento, ela vai escoar. Quando ela escoa, ela acaba infiltrando parte dela. A que não escoar e for para os rios e lagos, ele vai infiltrar, formando os lençóis. Água e o consumo humano. Apesar de abundante, a maior parte da água no planeta está nos mares e nos oceanos. Então, 97,5% da água do nosso planeta é água salgada, é água com cloreto de sódio. Em lugares com mais, em lugares com menos, mas é uma água que não é própria para o nosso consumo. O ser humano não consegue consumir. Apesar de 2,5% são águas doces, dessas águas doces, uma grande parte está inacessível. O homem, o ser humano, não consegue obter. Por quê? Uma parte dela, 68,9% desse total de 2,5%, ela se encontra congelada. Tá? Elas estão lá nas geleiras, estão lá na parte glacial. Já 0,9 está presente na atmosfera, na forma de vapor, tá? E também na umidade do solo. Entende-se por água potável aquela água própria para o consumo, aquela água doce que vai matar a nossa sede, é a água própria, é a água que é tratada e é disponível ao abastecimento da sociedade humana. E todos os humanos têm direito a acesso a essa água. E nós sabemos que nem todos têm isso daí. Então, até 2030, a ONU pretende que todos os governos, todos os países tenham conseguido com que tenha água potável para todos. O ser humano consegue utilizar a água subterrâneas. Quando que ele consegue? Ele consegue quando ele tira através de poços, através de bombas, né? Então ele consegue retirar. Então essa água, eu tenho cerca de 29,9% do total da água, ela tem que ser captada pelos poços. As águas superficiais, que é 0,3 dessa água, ela está nos córregos, nos rios, nos lagos, nas represas. Sabemos que o lançamento de volumes, quer dizer, muitas cidades usam o rio para levar seus esgotos para longe. E quando faz isso, está contaminando a água. Então, a água se torna imprópria para o consumo. Tá? Então, sabemos que o lançamento de volume cada vez maiores de poluentes nas águas é um problema que tem agravado. Então, muito, mas agravado muito mesmo. Com a velocidade de contaminação é maior do que a velocidade da autodepuração. O que vem a ser? O homem consegue poluir mais rápido a água do que ele consegue tratar. Então,
Quando isso acontece, a água acaba ficando inviável. Então, ele precisa usar muitos produtos químicos, ele precisa de um gasto muito grande para que nas estações de tratamento essa água seja recuperada, seja devolvida na vida. Então, quer dizer, nós não podemos poluir a nossa água. Com o crescimento populacional, o aumento da industrialização e das áreas agricultáveis, o consumo de água pela humanidade tem apresentado níveis jamais vistos. Por quê? Porque o homem, tudo ele precisa da água e ele ocupa para tudo. Então é na indústria, é na agricultura. Só que ele não só usa a água, ele acaba contaminando, ele polui a água. Além de ele gastar muita água, ele também acaba contaminando, poluindo essa água. Pessoal, nós temos aí os exercícios de aplicação para ser feito, o 1 e o 2. Eles são os exercícios mais extensos, porque ele tem alguns textos a ser lido. Para a tarefa, nós temos os exercícios propostos 3 e 4 da página 156. E temos também os exercícios do para conferir, que a hora que vocês terminarem esse para conferir, vocês vão enviar para a dona Piva. Obrigado, professora Piva. Beijo no coração.